Graça e paz, amados. Bom estar com vocês aqui para mais uma dica teológica, mais um livro. Mas antes de você assistir o vídeo, dá um like aí. Você pode fazer o comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo. Muitas dicas aí, né? Muitos vídeos, ok? Pois bem, temos essa dica aqui, ó. O Cristão na Teologia de Paulo, do autor francês Lucien Cerfaux. Eu quero me detalhar mais um pouco aqui nesse livro aqui. Tem até um vídeo antigo aí que eu falei sobre essa obra aqui, mas eu quero dar mais alguns detalhes. Falei sobre essa obra e de outra obra, né? O Cristo, né? O Cristo na Teologia de Paulo. O mesmo autor escreveu dois livros, O Cristão na Teologia de Paulo e O Cristo na Teologia de Paulo. Vamos analisar aqui esse livro aqui que possui cerca de 614 páginas, melhor dizendo. Uma parceria da editora Paulus com a Academia Cristã. Paulus, uma editora católica, em parceria com a Academia Cristã, que é uma editora protestante. Fica lá em Santo André, essa editora, lá em São Paulo, ok? Então, essa obra aqui é interessante, perfeito, mais de 600 páginas, porque ele vai se dividir assim, ele vai trazer uma primeira parte, uma espécie de prolegômenos, né, um seu prefácio, uma introdução, e o capítulo 1º, a primeira parte ainda dos prolegômenos, ele vai dividir em progresso doutrinal, vai falar sobre os postulados da teologia de Paulo, a influência de Jesus e da igreja primitiva, sobre o signo do judaísmo e do helenismo e a autenticidade das epístolas paulinas. Então ele vai se dedicar nos prolegômenos, né, as primeiras 33 páginas para tratar desse assunto. E mostrando para você aqui, eu gosto desse tipo de livro da Academia Cristã. A letra, a fonte que eles usam é confortável, uma letra grande. Eu gosto desse estilo de impressão. Ok? A primeira parte ele vai falar sobre a economia cristã, a intervenção de Cristo, a história religiosa da humanidade antes de Cristo. Ele vai falar sobre o paganismo, a eleição de um povo, né? A parte 2 do capítulo 1 ele vai falar sobre a obra salvífica de Cristo, vai falar sobre a ressurreição, função teológica da ressurreição de Cristo, a eficácia da ressurreição, a morte de Cristo, o seu lugar na mensagem cristã, sua eficácia, a eficácia conjunta da morte e da ressurreição, a carreira terrestre de Cristo e a conclusão desse tema. Depois ele vai falar sobre a ordem cristã, a terceira parte do capítulo 1 ainda, vai falar sobre o cosmos, né? A hora dos gentios, o Israel de Deus, o mundo dos seres invisíveis, e até a página 80. Depois ele vem aqui no capítulo 2 falando sobre a vocação de Paulo, ok? O acontecimento de Damasco, vocação ou conversão, interpretação de Paulo e dos Atos. A parte 2 do capítulo 2 vai falar sobre a vocação profética, o servo de Deus, missionário escatológico, profeta apocalíptico, apóstolo dos gentios, a evolução na consciência de Paulo, a vocação de Paulo e o chamado dos pagãos. O capítulo 3 vai falar sobre a missão apostólica, a semântica do termo apóstolos, né? Os apóstolos como missionários, e vem a conclusão na página 124. Aí, no capítulo 3, a parte 2, ele vai falar sobre o colégio apostólico, o grupo dos 12 e o grupo dos apóstolos, né? Outras pessoas receberam esse termo, o próprio Paulo não fazia parte dos 12, mas era considerado apóstolo, obviamente. Paulo no seio do grupo apostólico, autoridade e função apostólica. Aí vem o capítulo 4, a mensagem de Deus e a fé, a partir da página 139, a missão e a mensagem, perseguição e espírito, a evolução da mensagem, respostas à mensagem, a fé. Aí vai falar lá sobre a fé ao longo da vida cristã, a fé pedra angular do cristianismo, fé na mensagem de sacramentos. Ele está falando sobre a visão teológica de Paulo no cristão. Qual a visão que Paulo tem teologicamente a respeito do cristão. Capítulo 5, conclusão da primeira parte. Aí vem a segunda parte, na página 167, a esperança cristã. Aí o capítulo 1º, né, dessa segunda parte vai falar sobre a parousia, o retorno de Cristo. Parousia significa presença ou chegada, né? Uma referência à volta de Jesus. A descrição da parousia, o combate escatológico, a grande tribulação e a perseguição. A proximidade da parousia,
exortação sobre o tema Dia do Senhor, exortação a aproveitar o tempo presente. Aí vem o capítulo 2, a ressurreição dos cristãos. Aí temos os pressupostos, a ressurreição corporal em 1 Tessalonicenses, a ressurreição espiritual em 1 Coríntios capítulo 15. A parte 2 desse capítulo aqui vai falar sobre nas pegadas do Cristo ressuscitado, a união ao corpo do Senhor, o homem interior e a glória celeste. Página 198. Aí vem o capítulo 3, né? A página 199, o destino eterno do cristão, o cristão entre a morte e a parousia, uma exegese acerca de alguns textos importantes, segunda aos Coríntios 4, aí ele vem aqui confidências, o homem interior, tá vendo? Ele vai fazer a exegese destes textos, segunda Coríntios capítulo 4, o corpo, a habitação terrestre da alma e a habitação celeste, segunda Coríntios 4 ainda, os gemidos na espera da transformação do nosso corpo, 2 Coríntios 5, a permanência junto do Senhor, Filipenses 1, 19 e 26, síntese da doutrina e o corolário antropológico. Aí, nesse capítulo 3 ainda, sobre o destino eterno do cristão, ele vai falar sobre o fim dos tempos, a ressurreição dos mortos, a exegese de 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição. Aí traz uma conclusão dessa exegese. Depois vem o juízo final, a salvação no momento da parousia, o julgamento segundo as obras, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao cristão ele vai abordar. A eternidade, fórmulas tradicionais, o século futuro, a vida eterna, o paraíso, o terceiro céu, a herança de Deus, o reino de Deus, a glória, todas expressões paulinas para falar sobre a eternidade. Aí vem o capítulo 4, conclusão da segunda parte, na página 243. Aí vem a condição atual do cristão na terceira parte, o dom do Espírito, página 249 em diante. Os carismas, né? A origem dos carismas, dos dons, né? Diversidade dos carismas, a teologia dos carismas, a crítica paulina dos carismáticos de Cristo, a transposição espiritual dos privilégios do judaísmo, a filiação, a glória, a inteligência, o cumprimento das promessas, o culto espiritual, o templo espiritual, o sacerdócio, os sacrifícios, a santidade, tudo isso na transposição espiritual dos privilégios do judaísmo. Os cristãos espirituais perante o mundo grego, tá? Aí vem o capítulo, a parte 4 dos dons do Espírito. O Espírito, princípio interior da vida, a presença do Espírito Santo, o dom, a praxe cristã, conhecimento dos bens prometidos, as qualidades do dom, a iminência do Espírito, ensaio teórico sobre a imanência do Espírito. Aí vem o capítulo 2, a comunhão com Cristo, serviço do Senhor, participação na qualidade de filho de Deus. Vai falar sobre filiação escatológica, né? Aí vem a parte 3, a participação na morte e na vida do Cristo ressuscitado, a comunhão pelo batismo, a comunhão na ceia, a comunhão na paixão de Cristo, a comunhão na vida de Cristo. A eficácia do Espírito Santo e do Cristo sobre a vida dos cristãos, temas próprios ao Espírito e aos temas de Cristo. Aí vem as expressões comuns, convergência de efeitos, tudo isso na página 360. Aí vem a mística de Paulo, a partir da página 363 até 381, falando sobre a mística escatológica, os verbos de significação determinada, mística experimental, a experiência mística do ser cristão, visões e revelações de Paulo, ou seja, uma abordagem do Paulo místico. Aí vem o dom da justiça, capítulo 3, página 385 em diante, influência decisiva das polêmicas sobre o nascimento do vocabulário, antítese da lei, as questões de Antioquia, a crise na igreja da Galácia. Aí vai abordar mais as questões da justiça que vem da lei, que vem da fé. Ok? Aí no capítulo 3 ainda, sobre o dom da justiça, vem os vocabulários e os temas teológicos. O uso de kaiosin, né? Justiça em grego. O uso de kaiu e outros termos do grego, né? A revelação, a síntese teológica, a revelação da justiça de Deus, a nova vida religiosa dos homens justificados, isso na página 420. Aí vem na página 422 a justiça de Deus e a justificação. Então ele vai falar sobre o realismo da justificação, qual é o papel da fé, a história do pecado, uma definição do pecado. Aí na parte 4 desse capítulo 3, a abrogação da lei antiga, o caráter transitório da lei, o cumprimento da lei por Cristo, a perfeição da lei, a doutrina de Romanos capítulo 7, impotência do homem debaixo da lei, condição do homem depois de abrogar a lei. Aí vem a parte 5, já na página 455, a lei do Espírito da vida, né? Vai abordar em Romanos 8, falando sobre a vitória do Espírito, a antítese carne e espírito, povo carnal, povo espiritual, a condição cristã de liberdade, servidão da lei da liberdade cristã, liberdade da consciência cristã, a colheita do Espírito.
Capítulo 4, conclusão da terceira parte, já na página 479, ele vai falar sobre o cristão diante dos mistérios de Deus. Capítulo 1, conhecimento do mistério de Deus. A origem do mistério das epístolas do cativeiro, né? Aí vem a parte 2, a revelação do mistério. Aí vai falar sobre o privilégio de Paulo, o acesso dos pagãos a um mistério. O mistério de Deus, no caso, essa expressão teológica, refere-se à mensagem da salvação, né? Revelada para a igreja. Vem o capítulo 2, a última etapa na teologia do cristão, a autenticidade das epístolas do cativeiro, o argumento da homogeneidade doutrina com as grandes epístolas, centro doutrinal, as grandes epístolas anunciam os temas de mistério de Efésios, a igreja, a ressurreição, corpo e a construção. A parte 2, o último manifesto teológico de Paulo, as circunstâncias da última síntese, a síntese propriamente dita, doxologia de Efésios, o hino de Efésios, ações de graças e oração em Efésios, e a conclusão da quarta parte, o movimento da teologia, componentes da teologia paralelo, sincretismo literário, alguns traços característicos do cristão, página 564, e daí até o final, na página 614, são as referências, ok? Por exemplo, estou aqui lendo, estou na página 41, a intervenção de Cristo. Só um trechozinho aqui para deixar você com água na boca. Diz o seguinte: os apóstolos foram encarregados pelo Senhor Jesus Cristo de nos anunciar a mensagem. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Assim, pois, o Cristo por Deus e os apóstolos por Cristo. Ambas as coisas foram assim ordenadas segundo a vontade de Deus. A salvação cristã, a nova ordem, começa pela missão de Cristo. Ela terá sua continuação na mensagem apostólica. No sentido de Clemente, a mensagem tem por objetivo o reino escatológico. Os evangelhos sinóticos falam de um modo muito mais matizado, não somente mostram uma boa nova do reino anunciada na Galileia, mas consideram a morte e a ressurreição de Cristo como elementos chaves da obra divina realizada em Jesus. O evangelho de João propõe uma síntese que une ainda mais estreitamente o ensinamento de Cristo, considerado como revelação, e a manifestação brilhante de sua morte gloriosa. Por exemplo, aqui, ó, olha lá, como que ele começa aqui o segundo parágrafo. No sentido de Clemente, a mensagem tem por objetivo o reino escatológico. Por exemplo, ele está dialogando aqui com uma epístola apócrifa. Não necessariamente que essa epístola de Clemente não seja verídica, verossímil, né? Mas que ela não é considerada inspirada. É uma epístola de 1 Clemente, capítulo 42, versículo 3. Aí diz mais aqui: a teologia paulina assume uma cor própria desde o começo pela importância que atribui à ressurreição de Cristo e à sua morte, em detrimento, diríamos, de seu ensino da sua encarnação, no sentido de entrada no mundo humano, tomando uma carne semelhante à nossa. Poderíamos entender a obra de Cristo, à maneira de Paulo, enquadrando-a no conjunto de um grande plano divino. O primeiro artigo descreverá em grandes linhas a situação anterior à revelação cristã. Dedicaremos o artigo seguinte à intervenção salvífica da paixão e da ressurreição. Estes dois acontecimentos reunidos na intervenção divina inauguram o tempo cristão que deve terminar na parousia. Então temos aqui, irmãos, olha só, ele gosta de colocar muita nota de rodapé, olha só, o texto em cima, a nota de rodapé, ó, daqui, ó. Para quem gosta de muitas referências, né, muitas notas de rodapé aí, olha, temos aí, ó. Ok, deixa eu ver aqui outro capítulo aqui, para a gente ler aleatoriamente. Aqui, a página 149, evolução da mensagem. Suas formas sucessivas. É impossível traçar as fronteiras exatas da mensagem. O ensino seria coisa diversa da mensagem continuada? Da mensagem do ensino origina-se a tradição. A teologia, que coisa seria senão o desenvolvimento da mensagem? Como distinguir germe e crescimento? A mensagem penetra intimamente na teologia paulina, esboçar em grandes linhas seus caminhos, primeiro e segundo formulações paralelas às da mensagem apostólica comum, depois em sua pista própria, será fixar ao mesmo tempo o fio condutor de sua teologia. Nos primeiros dias da fé cristã, os apóstolos de Jerusalém se apresentaram como testemunhos da ressurreição. Se variavam suas formas, depois de ouvidos seus discursos e narrações das aparições, tudo se resumia na confissão de fé. Cristo ressuscitou.
Eles próprios fixaram o seu testemunho em preposições curtas que se tornaram ensino e tradição. Assim nasceram a mensagem da ressurreição, a celebração da última ceia. A mensagem ultrapassou os limites do testemunho. Os 12 haviam esperado a vinda do reino de Deus e sido os colaboradores de Cristo na missão da Galileia, para anunciar que o reino estava para se estabelecer sobre a terra. Com a vinda do Espírito Santo, fez-se em seu espírito a síntese entre esta mensagem do reino e da ressurreição. Então temos aqui um teólogo extremamente profundo. Eu penso que, assim como você tem muitos autores e muitos livros falando sobre teologia paulina, mais uma dica aí, né, desse livro aí, O Cristo na Teologia de Paulo, melhor, O Cristão na Teologia de Paulo, deste autor francês, Lucien Cerfaux, ok? Ele na contracapa, ele não dá nenhuma dica né, do currículo dele, como algumas editoras fazem, perfeito? Mas dá um Google aí, pesquise aí em nome de Jesus, amém? Tá aí mais uma dica, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos aí de WhatsApp, no seminário, no seu Face, amém? E não esquece de dar um like aí e de comentar. Deus abençoe.